Hoje a gente vai falar sobre pão e não tem nenhum mistério, porque tá todo mundo fazendo pão desde a gente ser gente, assim, né? É um negócio que não existe mistério. Existem algumas coisas que realmente impactam muito, fazem a diferença. Então, assim, para começar do BA básico do pão. Pães são feitos com fermento biológico. O fermento biológico é diferente do fermento químico. O fermento químico é aquele pozinho branco que a gente conhece como Royal, que faz massas super leves, bolos, panquecas, enfim. E o fermento biológico são leveduras, são micro-organismos que estão aí vivos. A gente está usando a versão de fermento biológico seco e existe também fermento biológico fresco. Eles são necessários na receita em diferentes proporções. Então, quando você usa fermento biológico seco, é uma proporção. E quando você usa fermento biológico fresco, você tem que ajustar. Dentro dos fermentos biológicos secos, no mercado existem duas versões. Existe o instantâneo e existe o fermento biológico seco normal, que não é o instantâneo. O instantâneo é um que ele é feito já, que ele pode ser misturado de cara com todos os ingredientes secos e ele vai performar muito bem, vai fazer a massa crescer. O que não é instantâneo, ele tem como se fosse uma película protetora em volta do grãozinho, do grânulo, do fermento. Então, ele performa melhor se você fizer primeiro uma esponja, assim, uma mistura de líquidos morninhos, assim, com líquido, né, morno, não muito quente. E aí ele vai dissolver essa película, ativar, e aí ele vai estar pronto para ser incorporado com os demais ingredientes e aí performar melhor na receita. O que eu estou usando é fermento biológico seco instantâneo. Então, eu não vou fazer essa parte da espuma, já vai ser aqui misturando todos os ingredientes e eu vou fazer uma massa completamente na mão. Aqui estão os ingredientes que eu vou usar para fazer uma massa, eu vou fazer o pão na mão. Mas PV vai fazer na Thermomix, né? É o que você está dizendo. E a gente vai fazer duas receitas de pão. Na Thermomix a gente vai fazer uma receita que é assim um grande hit de sucesso no nosso grupo de acostumados, que é o pãozinho de cenoura, que fica ótimo, macio, colorido, gostoso, assim, é realmente um grande sucesso. Eu vou fazer um pão aqui normal, mas assim de uma forma enriquecida, porque tem leite, tem ovos, então vai ser uma massa mais enriquecida. E aí, ao longo do processo, em cada etapa do processo, a gente vai dando informações relevantes, porque a ideia é que depois dessa aula, vocês se sintam confiantes para começar a fazer um pão, seja na mão, seja na Thermomix ou seja na batedeira. A nossa primeira live juntas no Instagram na época da pandemia foi fazendo pão. Eu fiz na mão e você fez na batedeira. E essa live tá salva, então depois a gente pode encaminhar essa live no grupo para quem quiser fazer. Mas enquanto eu estiver fazendo, eu também vou explicar, né, qual a melhor maneira de você ter um resultado excelente. Gente, ok. Na Thermomix vai ser muito mais fácil, né? Porque tem a receita guiada. Vamos trazer para cá a sua mise en place. É simplesmente ir colocando os ingredientes e, né, seguindo passo a passo. Então, essa parte a gente não precisa explicar, porque quem estiver fazendo na Thermomix vai entender, né, que é só seguir aquele passo. Mas eu vou fazer aqui. Eu tenho a farinha da receita, depois também vamos encaminhar a receita e eu vou colocar aqui todos os meus ingredientes líquidos. Não todos, vou colocar o leite e a água e aí eu vou levar essa mistura pro fogo, para ele ficar com uma temperatura morna. Porque o que acontece? O fermento, as leveduras do fermento, elas vão performar melhor numa temperatura morninha, entre o quê? 25 e 37 graus. Então é assim que esse fermento vai funcionar de forma mais ativa. A partir de uma temperatura muito elevada, você já vai matar a levedura. Então a gente não pode superaquecer essa mistura, porque senão a gente vai condenar o preparo antes de começar. Tem uma coisa que você coloca o dedo, né? Você tem que suportar colocar o dedo, é isso? Isso. Tem que ser assim, você, né, coloca o dedo e tá confortável para sua pele. Já triturou? Quer uma espátula? Tem uma espátula aí? Quero uma espátula. Esse é um pãozinho de cenoura da Thermomix que a gente, assim, que o grupo inteiro faz muito, né? Eu também faço muito. Esse é o que faz mais sucesso na lancheira do Davi, assim, eu acabo fazendo muito. Peraí.
2 colheres de açúcar, que eu vou colocar aqui. Depois eu coloco a receita certinha, tá? Mas eu gosto de fazer assim, ó, começar com 1 coroa de farinha, o açúcar em volta. Aí eu vou colocar aqui o sal em volta também. O sal não gosto de colocar em contato com o fermento. Ele vai prejudicar a performance do fermento. Então, eu vou simplesmente misturar todos os ingredientes aqui e sovar essa massa na mão. Se eu não tenho a Thermomix e não quero fazer na mão e eu tenho uma batedeira, eu posso fazer todo esse processo direto na batedeira. Ao invés de misturar na mão, como eu vou fazer aqui, é simplesmente colocar todos esses ingredientes na batedeira, deixar ela sovando com o gancho e aí depois continuar o passo a passo. A Thermomix faz toda a parte de já, né, colocar os ingredientes, pesar, mise en place. Então aqui já deu. A cenoura. Retire e reserve. Então vamos colocar a cenoura aqui do lado. Se não estiver fazendo na Thermomix, vai funcionar também. Rala a cenoura bem fininha, ou então processa no processador até ela ficar bem fininha, porque nesse pãozinho ele fica bem alaranjado, mas como a Thermomix processa muito bem, não dá para sentir pedaços de cenoura, assim. Então é um ralado bem fininho, um processado bem fininho mesmo. Eu também não me incomodaria se ficassem assim fiapinhos de cenoura. Então olha só, aqui 120 ml de leite, a receita guiada. A gente já pesa e faz a mise en place totalmente aqui na Thermomix. É mais prático, né? Tem toda essa praticidade. Manteiga. Nesse passo a passo, ela vai aquecer todos esses ingredientes, né? Então eu vou pular essa etapa que eu fiz no fogão ali de aquecer os ingredientes para misturar na minha massa. Fica realmente bem mais conveniente, assim. Eu faço pão há muito tempo, né? Desde sempre eu faço pão, mas na época que eu fazia pão no Uruguai, por exemplo, eu só tinha um cilindro manual. Eu nunca fazia na batedeira. Eu sempre fazia a massa na mão, amassava e depois sovava a massa no meu cilindro. Tinha um cilindro básico, manual, acho que tem um excelente custo-benefício. Depois, quando a gente se mudou para Brasília, que eu fazia muito mais massa, muito mais pão, fazia massa de lasanha para a produção, né, das comidas que eu vendia, aí eu investi num cilindro elétrico, que hoje em dia está guardado ali no meu armário, não estou usando. Não estou usando, porque depois do advento da Thermomix ficou muito conveniente sovar a massa na Thermomix, ela vai fazer todo o trabalho. Então agora eu misturei os líquidos, o açúcar e tal, e vai elevar a 37 graus, que é mais ou menos a temperatura que tá essa misturinha aqui. Então, enquanto a Thermomix em 2 minutos aquece aqueles ingredientes, eu vou finalmente unir essa massa. Que, como eu falei, é um pouco mais rica, porque tem também ovos, um ovo, na verdade, e um pouco de azeite. E eu já tenho uma massa crescendo, que vai ser a massa que a gente vai modelar quando a gente terminar de amassar essa aqui. Bem estilo Ana Maria Braga, assim, porque pão é uma coisa demorada, gente. O pão, ele não é instantâneo. Exige paciência. Não é, assim, uma coisa de resultado imediato. E vários fatores vão influenciar no resultado de um pão. Se tiver mais frio, se o lugar onde você mora for realmente mais frio ou mais quente, tudo isso vai influenciar no crescimento do seu pão, por exemplo. Um pão que tem fermento biológico, que não fermentou o suficiente, ou que não assou por completo, ele vai ter um sabor residual de fermento que pode ser desagradável. Então, se você está fazendo um pão e você mora num lugar frio, às vezes você vai precisar esperar mais tempo para essa massa crescer, dobrar de tamanho, fermentar o suficiente. Cada país vai ter uma farinha diferente. Agora você tem que vir assumir aqui, porque tá a situação da minha mão aqui. E a gente, uma vez, quando fez na live de pão, eu estava no Rio de Janeiro, você... Em Brasília. Em Brasília. A gente teve situações diferentes, né? A minha massa estava bem mais, né, molhada, grudenta do que a sua. Exato. Porque Brasília é mais seco. Não, e os ingredientes, e por exemplo, a absorção da farinha vai mudar de lugar para lugar. Por exemplo, essa massa aqui, na mão, é a primeira vez que eu estou fazendo hoje
com a farinha da África do Sul. E claramente eu vou precisar adicionar um pouco mais de farinha aqui, porque ela tá muito molenga. Então, assim, você vai precisar ajustar ingredientes para um resultado excelente. E tá tudo bem, gente. Eu acho que, assim, o grande segredo da cozinha e de você cozinhar com confiança e você, né, ter segurança na hora de cozinhar é justamente perceber adaptações necessárias para conseguir um melhor resultado. Põe um pouquinho de farinha aqui, mas bem pouquinho. Aqui na sua? É, vou vir um pouquinho assim. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Luísa fez uma live de pão comigo. A primeira porque eu tinha medo de fazer pão, lembra? Era. E a gente definiu no grupo que a gente ia fazer porque realmente existe um bloqueio, assim, sabe? Paula, já fiz eu faço aquele brioche, mas o pão descansa, né? Ele tem um tempinho dele que a gente tem que respeitar e às vezes eu tenho um pouco de impaciência. Não, assim, realmente não é difícil fazer pão, mas existem, assim, processos que você tem que, né, prestar atenção, existem, assim, umas técnicas que vão fazer o resultado ficar melhor ou pior. Por exemplo, o pão feito completamente na mão é um pão, é um resultado, você consegue um resultado ótimo. Eu tenho uma amiga que faz a minha receita de pão desde a época da pandemia e ela sempre faz esse pão. E até hoje, assim, toda semana eu vejo ela fazendo pão. E ela não tem nenhum cilindro. Então, assim, não existe impeditivo. Se não ficasse bom, ela não ia replicar todas as semanas. Se fosse uma coisa, assim, super complicada, ela também não ia replicar toda semana. Então, olha só. Se eu tivesse fazendo essa massa na batedeira, o próprio gancho teria misturado essa massa desse jeito, né? Já estaria nesse formato. E aí você deixa ela batendo até ela ficar sovada, até ela mudar de aspecto. Como eu não quero usar a batedeira agora, porque eu quero mostrar que vai dar para fazer um pão completamente na mão, eu vou sovar na bancada, pai. Assim, ó. Com a palma da mão. Essa parte aqui, ó, que tá fazendo a força. Tem que ter força mesmo. A gente não vai fazer... É para fazer musculação aqui, não é? Não, é uma força. Não é uma atividade aqui sem nenhuma. Você vê que a massa não tá grudando na bancada. É uma massa boa de trabalhar, ó. E aí tem que aplicar a fricção. Por que acontece? A gente precisa... acho que eu vou ficar ofegante. Vou falar antes de começar a sovar. A gente precisa desenvolver o glúten na farinha. O glúten, ele é desenvolvido com acréscimo de líquido e sovado. Precisa aqui desse movimento na massa para formar cadeias, né, estruturas de glúten que vão depois sustentar o crescimento desse pão. Nesse momento, a Thermomix está sovando uma massa. E claramente não está ofegante. E Luísa está sovando a outra massa. Claramente, Luísa está fazendo o treino dela de cardio. Estou fazendo o braço hoje. Ó, mais uma vez, com a palma da mão. Com a mão direita eu empurro para o lado esquerdo, com a mão esquerda eu empurro para o lado direito. Faço um X, ó. Olha como a massa já tá diferente de como ela tava ali no começo, ó. Mostra aqui, né? Tá até soltando do dedo o que tinha grudado na minha mão, ó. Você vai conseguir perceber, assim, de alguma forma, quando ela tá boa? Não, eu escolho parar quando ela tá, assim, com uma textura mais lisinha, assim, mais homogênea. Você vê que ela não tá tão não tem grande grosseira, assim. Ela já tá com uma textura mais suave. A Thermomix roda para um lado e para o outro, né? Sim, quando tá no modo sovar, ela roda para um lado e para o outro. Muito importante, bancada estável. Muito importante estar numa bancada estável, gente. Porque pode ter um gingado, né? A gente não quer que ela pule da bancada. E se eu não fizesse ginástica toda semana. Ela faz ginástica. São dois pães diferentes. Na Thermomix é o de cenoura, sim. Na Thermomix é o de cenoura. E esse pão que a Lu tá fazendo é o pão... Como é o nome? É a receita da minha mãe, essa aqui. Não é tem a receita dela. Da minha mãe. Pão da mãe da Lu. Isso.
Que a gente, né, assim, que é uma receita que você sempre fez Eu na sempre vida. fiz, sempre fiz. Essa foi sempre a receita de pão que eu fazia. E Essa a aqui, pra Luísa mim, me convenceu que quando você acorda fazendo um pão, seu dia já tá vencido. Ó, vamos mostrar essa massa. mostra mais aqui pra frente. Ó, Isso. uma massa que já tá mais lisinha, mais brilhosa. Ela não tá tão rugosa. E agora essa massa vai descansar. Essa massa vai descansar. Agora, eu vou mostrar como que tá a massa da Thermomix. Ó, sovou. A massa da Thermomix tá assim, né? Toda desgrudada da lâmina. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de virar a massa aqui na bancada, com o dedo aqui, ó, girar essa engrenagem aqui embaixo para derrubar toda a massa. Aqui saiu completamente tudo que estava grudado na lâmina. Mas se por acaso a massa é mais mole, tem alguma coisa grudada, eu gosto de ativar o modo turbo por 2 segundos. Ou então, se é por acaso, sei lá, uma receita que não é de massa, mas que a hélice está suja e não dá para ativar o modo turbo porque está quente, só dá assim 10 segundos, velocidade 10. E aí tudo que está grudado na lâmina vai para a lateral do copo. Se você tem uma TM7, não uma TM6, para fazer isso aqui, você pode pegar a espátula da TM7, encaixar aqui e girar. Então é mais fácil do que fazer na TM6, que você tem que usar o seu dedo aqui para encaixar. Aqui, essa massa já saiu sovada, então só vou bolear ela aqui, ó. Não precisava nem ter colocado na bancada, se eu não quisesse. E aí eu dou uma enroladinha assim, até formar uma bolinha. E vou deixar ela descansando. Vou pegar uma tigelinha aqui e vou deixar ela descansando. Não precisa botar azeite para descansar. Algumas receitas da Thermomix falam para colocar um pouco de azeite. Especialmente se tiver a temperatura muito seca, é bom, porque senão faz uma película aqui e ela acaba ficando Dura, seca, seca. mais ressecada, né, enquanto ela cresce. Eu, às vezes, coloco um plástico filme, às vezes coloco assim, ou um pano úmido. Aqui, eu vou simplesmente colocar no forno com um pano em cima. Um pano assim, úmido? Não, não vou colocar pano úmido, não. Porque vai ficar no forno. Tá bom. E aí eu vou voltar, tal qual a Ana Maria Braga, com a minha massa. Com a massa. Que já cresceu. Tchan, tchan, tchan. Vocês estão preparados? Essa massa é a receita de pão de leite da Thermomix, Milk Bread. Essa aqui a gente amassou na Thermomix e agora ela já cresceu, já dobrou de volume e é o momento de modelar a massa. E aí, para modelar, eu pensei nesse aqui em mostrar duas versões. Em mostrar como que eu faço o pãozinho redondinho, pequenininho, e mostrar como que eu faço o formato bisnaguinha. Sim. Né? Porque esse pão vai ficar ótimo. Então tá aqui a massa, né? Eu vou desinflar a massa que já cresceu. E aí metade eu vou fazer bolinhas e a outra metade eu vou mostrar como que modela bisnaguinha. Então para fazer a bisnaguinha express, né? Formato bem, para não dar trabalho mesmo, assim, para não ser um desafio. Vou abrir assim tipo um retângulo. Deixar aqui assim, para ficar mais acertadinho a lateral. Aí eu gosto de abrir do meio para fora, do meio para fora, e tentar fazer o retângulo mais certinho possível, assim. Você vê que a massa não tá pedindo nada de farinha na bancada. Então, e se ela gruda, tem que colocar uma farinhazinha na bancada. Exato, exato. Aqui ela tá bem equilibrada. Eu fiz a receita da Thermomix sem nenhuma alteração, então eu segui certinho a receita do Cookie Do. Sobre pães, a gente também vai falar sobre diferentes farinhas. As farinhas, gente, tem diferentes porcentagens de proteína, que é o que vai fazer a massa ser mais, né, assim, sustentar mais o crescimento. Então, massas para pão, farinhas para pão, é melhor que seja uma farinha mais forte, mais proteica. Uma faca, aí eu vou cortar no meio, e aqui eu vou fazer pequenos retângulos. E isso aqui vai ser a bisnaguinha. Cara, agora, isso é incrível. Não precisa
bolear, não precisa enrolar, não precisa nada. E aí você pode escolher se você quer ela mais alta ou mais pequenininha. Se você fizer ela mais altinha, né? Ela vai ficar mais gordinha. A minha aqui vai ficar bem fininha. Fatinha. E aí eu vou transferir para uma assadeira. Vou passar um spray desmoldante aqui. Cuidado, esse aqui é igual o Body Splash da Virgínia. Esse é o que tem cheiro. Igual o Body Splash da Virgínia. Sempre. Coloquei aqui. E aí, esses retângulozinhos aqui, ó, de pão, que vão ser a bisnaguinha, vão ficar aqui nessa assadeira, vão crescer. Vai demorar aqui mais ou menos 1h30, 2 horas, porque realmente tá frio. E aí depois eu vou pincelar com uma misturinha de leite e gema e aí colocar no forno. Ah, essa parte é importante. O que acontece? O pãozinho, ele tem que estar bem assado, senão ele vai ficar com sabor residual de fermento muito, muito forte, assim, não vai ficar desagradável, vai ser até indigesto, porque depois ele vai estar lá, sei lá, querendo terminar a fermentação ainda no seu estômago. Só que se assar demais, ele também acaba ficando seco. Então existe uma curva de aprendizado. Não adianta eu falar que, tal temperatura, tanto tempo, porque o meu forno é diferente do seu forno, a hidratação da massa vai né, ser diferente por causa da farinha que a gente usa, de lugares que a gente mora. Então existe uma curva de aprendizado. Talvez na primeira vez que você faça, não fique incrível e excelente, mas aí a gente sempre fala, não desiste, assim, tem muita coisa que é um ajuste fino para ficar excelente, assim. Se tiver muito frio onde você mora e você perceber que a massa ainda não dobrou de tamanho, que o volume ainda não está com todo o potencial que poderia ter, eu prefiro, nesses casos, colocar o pão num forno frio, que não está pré-aquecido. Porque aí quando você coloca esse pãozinho num forno que não está pré-aquecido, liga ele, ele vai ter um tempo em que a temperatura do forno vai dar uma estimulada ali no fermento, vai dar uma ativada, uma avivada no fermento, e ele pode ter assim um pico de crescimento e aí realmente chegar no potencial da massa. E aí, se você não coloca num forno pré-aquecido, você tem que ajustar o tempo final de forno para a cocção ser completa, assim, para ele não ficar cru. Se ele ficar cru, ele fica maçudo dentro, no outro dia ele não é tão bom, assim, tem às vezes, a gente já teve pessoas no grupo que falaram assim, eu fiz no dia que saiu do forno, tava ótimo, mas no outro dia eu achei que não performou tão bem, e nesse caso específico, o que eu achei que podia ser, era que talvez não tivesse assado direito, então assim, eu uso muito mais a minha noção de pão para definir quanto tempo o pão vai ficar no forno, do que necessariamente seguir a instrução ou do cookie do ou da receita, ou enfim. Mas a noção de pão que você ganhou com o tempo. Com muito tempo, com muito tempo. Sim. No Uruguai, eu morava no Uruguai de 2014 a 2017. Naquela época eu fazia pão toda semana, toda semana, toda semana. Então são 10 anos fazendo pão sempre em casa. Então, assim, não precisa também ficar chateado se a primeira vez não deu certo. Eu já usei muito o sensor da Thermomix para pão. Quando eu faço aquele pão de água, que é a receita de pão, que é bem fácil aquele pão, hein, gente? Quem quer começar com o pão de água do Cookie Do é uma receita ótima para começar. Não é levain, é fermento biológico. O pão de água é uma receita ótima. Ele não usa levain, ele usa fermento biológico seco. Mas o levain, fermento natural, para mim está sendo uma curva de aprendizado, né? Eu acabei de ganhar no meu aniversário em fevereiro. E aí eu tô sovando a massa na Thermomix. Eu tô gostando do resultado. Eu acho o sabor do pão de fermentação natural realmente muito gostoso. E eu tô achando prático de fazer, apesar de ter assim, nossa, tem que alimentar o fermento, tem que não sei o quê. Não é um pão que dá trabalho, mesmo porque eu tô sovando 100% na Thermomix. Então, assim, fica muito prático. A Thermomix realmente, né, entrega uma sova. Até no grupo, a Geise estava falando ontem, né, que fez o pão, de chocolate e a sova tá imbatível da Thermomix. Que ela tava preferindo sovar na Thermomix do que na KitchenAid. E para mim tá sendo uma curva de aprendizado, assim. Eu acho que
Depende muito da prática, assim, eu tô apegada com uma receita, testei uma outra receita, voltei para a primeira, talvez né, se eu mudar de farinha, eu tenho um resultado um pouco diferente. Eu já tô gostando, mas eu gostaria que tivessem, assim, alvéolos um pouco mais animados e tal, mas enfim, o resultado tá, o PV já provou. Tá excelente. Tá gostoso, não tá... E realmente um pão feito em casa, com fermento Gente, perfeito, todos. biológico ou fermentação natural, ele é muito mais leve do que um pão que você compra pronto, né? A não ser que você compre nessas padarias maravilhosas, né? Agora a parte da bolinha, tá? Que funciona para você bolear, por exemplo, um pão de hambúrguer. Ó, eu pego uma bolinha em cada mão e aí eu vou pressionar essa bolinha. Tem que ter uma certa pressão, não pode ser muito suave. Eu vou pressionar, se fazer tipo uma garra com a minha mão e rodar. Eu rodo uma mão para um lado, a outra mão para o outro. Fazer primeiro com uma, depois com a outra. Não tá grudando aqui também, dependendo se tivesse um pouco mais de aderência. Isso, aqui, ó. Quando tem uma aderência boa e você pressiona e faz uma pressão, a bolinha começa a tomar forma, ó. E aí ela começa a ficar redondinha. E aí você escolhe o lado mais lisinho dela, assim, ó, para ficar mais bonito, para acomodar na forma. Então é basicamente fazer uma garra com a sua mão e aplicar uma certa pressão. Vou fazer com essa mão para ver se dá para ver o movimento do dedão. Movimento do dedão. O dedão, ele meio que vai rodando, a bolinha vai rodando na sua mão, assim, ó. Você vai boleando a massinha. Não queria fazer tão rápido para ver se dá para ver bem o movimento, mas eu só consigo fazer rápido. Ó, tá Olha vendo? que fofura. E Tá aí bem boleia. Aí eu giro a mão direita pro lado direito e a mão esquerda pro lado esquerdo. Tá bom, então. Num dia ela pediu para eu ajudar e eu não consegui girar uma, tá tudo bem. Não, também é prática. Talvez no dia 1 você não consiga, mas aí depois de você, né, Exato. fazer várias vezes, vem aí. E aí, mas você também pode fazer uma tirinha e fazer um pão trançado. Vou terminar de modelar essas bolinhas, esperar essa massa crescer e aí que ela vai entrar pro forno e assar. Então, por exemplo, se você tá num lugar frio e aí quer realmente que a massa cresça um pouco mais rápido, você pode fazer uma estufinha no forno. Isso que eu ia perguntar. Isso, o meu forno aqui tem uma luzinha que indica a temperatura. E ela só ativa com 70 graus. 70 graus já é muito quente. Então eu ligo ela, quando ela pisca 70 graus, que eu sei que chegou, né, nessa temperatura, eu desligo, deixo a porta um pouquinho aberta para sair, dissipar um pouquinho do calor. E aí depois coloco a massa lá dentro. Então a massa cresce. E na Thermomix tem a função fermentação. Então, dependendo da receita, por exemplo, desse pãozinho do Milk Bread, que é esse aqui, que é essa receita aqui, você pode deixar ela fermentando dentro do copo, tem o modo fermentação, ou você pode transferir a massa para o recipiente varoma e também usar o modo fermentação no varoma, que é já uma temperatura mais controlada. Mas aí quando você tira daí, você coloca na forma, espera fermentar de novo? Modela, isso. Esse é para o primeiro crescimento, né? Ou o segundo também. Só que o segundo depende do formato, você não vai conseguir acomodar no varoma, mas esse primeiro crescimento que está acontecendo lá naquela tigela pode ser feito aqui, no próprio copo da Thermomix. Entendi. O segundo crescimento, ela já vai crescer modelada. Já vai modelada, isso. Aí agora, né, essa aqui vai descansar de novo, crescer de novo, aí a gente vai pincelar e assar. Todas pincela? Não, só se você quiser. A minha mãe nunca pincelou. Pincela dá um douradinho mais bonito, dá um brilho. Você pincela o quê? Só com gema ou egg wash? Não, eu coloco um pouquinho de leite. Tá. Pode ser só com leite, pode ser só com ovo, tá, né? Se for um pãozinho doce, depois quando sair você pode passar uma calda de açúcar. Quando sair você pode passar uma manteiga, também fica bom pincelar. Sim. Quando sai do forno, pincela com uma manteiga. Pretz. Eu prefiro no meu forno, que é um forno com ventilador, né, um forno elétrico, eu prefiro assim, assar 170 graus. Se de abaixo de 60 graus? Abaixo de 70 é para fazer uma estufinha para a segunda fermentação.
Ou primeira Ou também. primeira. Se você estiver fazendo uma massa na mão, não tiver Thermomix e tal, Exato. você pode fazer uma estufinha tanto para a primeira quanto para a segunda. Isso. E pincela com ovo ou gema. Aí, acho que, né, Preferência pessoal. Por exemplo, eu acho que eu prefiro até pincelar só com leite, porque fica um pouco mais clarinho, fica... Porque às vezes você pincela com ovo, eu acho que forma uma casquinha, forma sabe? uma casca, também Eu acho. também, eu prefiro uma casca... Nesse pãozinho de leite macio, eu prefiro uma casca mais suave. Então, assim, eu pincelo às vezes só com leite. Às vezes eu não pincelo nada. Não tem problema nenhum se não pincelar nada. E se quiser uma casquinha ainda mais macia, quando estiver saindo do forno, pode pincelar uma manteiguinha. Uma manteiga derretida, tá? Isso, isso. Calma aí, deixa eu amolecer eles, que eles ficam secos e aí não aderem, não. Ó, ficam secos, então tem que amolecer, ó lá. Rola uma pressão, gente. Não é uma coisa... Não está acelerado esse vídeo, tá? Ela que é aceleradinha. E aí bota agora. Agora vai crescer esse aqui também. Tá. Para assar, eu gosto de usar formas de alumínio, formas esmaltadas, formas mais finas. Eu prefiro, assim, umas formas que não são muito grossas para o pão. Uma forma que carrega bem, assim, o calor. Eu geralmente uso spray desmoldante, eu acho muito prático passar um pouquinho de spray desmoldante, mas você pode untar com azeite. É importante untar a forma, assim, com alguma coisa para o pão não grudar. Então, as bolinhas que a gente acabou de modelar, eu vou acomodar aqui nessa forminha, e aí a gente vai deixar crescer, depois pincela, e aí vai pro forno. Essa forma é uma forma de alumínio normal mesmo, assim, não tem nenhum grande mistério. As bisnaguinhas eu acomodei na própria bandeja do forno, assim, na própria forma do forno. Com spray desmoldante. Passei spray desmoldante. Eu nunca uso papel manteiga quando eu faço esse tipo de pão. Quando eu faço o pão de fermentação natural, eu asso na panela de ferro. E aí sim eu coloco um papel manteiga, coloco o pão e aí tampo. O pão de fermentação natural na panela de ferro, muitas receitas falam para você pré-aquecer o forno, pré-aquecer a panela, e aí colocar o pão, tampar e levar para o forno. E aí vai, né, formar um vapor dentro da panela, a massa vai ficar, a casca vai ficar crocante e vai ter um resultado excelente. Ultimamente eu não tenho pré-aquecido a panela, eu tenho colocado a massa dentro na panela fria, eu pré-aqueço só o forno e aí eu coloco a panela no forno pré-aquecido, porque eu acho que aí a massa, ela tem mais aquele tempo de terminar de crescer, de terminar de ativar o levain e ele dá um pico, assim, um salto de crescimento antes de realmente, né, a levedura parar de trabalhar, porque ela vai ter morrido por uma temperatura muito alta. Então, os pães de fermentação natural ou pão de água do Cookie Do, eu asso na panela, ou nessa aqui que é própria para pão, ou numa panela de ferro qualquer, redonda ou oval, com tampa. Precisa começar, tipo assim, eu vou começar a fazer pão. O primeiro item da lista não vai ser a panela, entendeu? A panela vai ser um capricho, assim, que vai chegar depois. Eu ganhei de presente de aniversário essa, acho um mimo, mas não é a panela que você precisa para começar a fazer pão. Extra, um adendo aqui para essa aula ficar bem informativa. Se você for sovar a sua massa na batedeira, esse é o acessório, o gancho, que você usa para sovar. Então, a receita, por exemplo, que eu vou compartilhar aqui, que é a receita da minha mãe, se você sovar na batedeira por uns 6, 8, 10 minutos, você vai ter uma massa excelente. Aí você deixa ela descansar, dobra de volume e aí modela. Pode fazer já direto na tigela da batedeira, sem fazer aquela etapa que eu fiz na mão, na tigela. Esses aqui são os meus 2 cilindros. Esse aqui foi o primeiro cilindro que eu tive, que eu ganhei da minha mãe quando eu casei. É um cilindro manual, você encontra no Mercado Livre, de forma, assim, é um custo-benefício excelente. E esse aqui você precisa anexar ele em alguma bancada. Então, por exemplo, aqui nessa bancada não vai dar porque a manivela não vai girar. Essa aqui é muito alta, então eu tenho uma mesinha específica que eu uso para anexar esse cilindro para ele funcionar. Agora ela tá lá na garagem porque, enfim, eu não estou utilizando, mas eu tenho, assim, um apego emocional
ao meu cilindro. A minha mãe, quando eu morava em casa, sempre usava esse cilindro para fazer pão. Então, assim, só para demonstrar, ele fica anexado aqui, assim, numa bancada, e aí você vai passando a massa, vou colocar aqui só para mostrar, vai girando a manivela e a massa vai passando por entre esses dois rolos. E isso faz a massa ficar muito lisinha, com uma característica muito bonita. Então, assim, se eu tenho um cilindro, esse aqui que é o manual, esse aqui que é o elétrico, na verdade falta o motor aqui, né? O motor tá guardado muito grande no armário, mas esse aqui é a mesma ideia, com a diferença de que ele não tem uma manivela. Então, simplesmente os cilindros, os rolos estão girando e eu passo a massa por aqui. Esse cilindro é também o que eu uso para fazer massa de lasanha. Quando eu faço massa fresca e abro no cilindro, eu abro aqui. Quando eu faço pastel, eu abro a massa de pastel aqui nesse cilindro. Então, o cilindro realmente facilita muito o trabalho. E o resultado, especialmente assim, a maciez, especialmente o formato do miolinho do pão, a massa fica muito lisinha. O resultado do pão feito no cilindro, ele é muito mais bonito do que o pão feito na mão, assim, fica com uma aparência mais bonita. Não acho que tenha, assim, não perde no sabor, mas a aparência do pão cilindrado realmente é aquele pão caseiro bem lisinho, assim, por fora. Mas, então, quando eu faço a massa no cilindro, quando eu sei que eu vou sovar no cilindro, eu só incorporo todos os ingredientes e não sovo, eu não faço aquela parte que eu fiz aqui na bancada de empurrar a massa de um lado para o outro. Eu simplesmente incorporo os ingredientes, deixo aquela massa crescer e antes de modelar a massa, eu passo ela pelo cilindro, modelo, e aí ela cresce de novo. E aqui são as massas que estão crescendo, ó, ainda não dobraram de volume, mas estão aqui na estufinha do forno. Olha essa aqui que eu sovei na mão, tá belíssima, hein? Vamos apreciar esse trabalho. E esse aqui do pãozinho de cenoura que vai ficar bem laranjadinho. A nossa bisnaguinha já descansou, já cresceu e agora eu vou só pincelar com leite e levar para o forno. Eu acabei de ligar o forno para pré-aquecer, então o forno não está 100% pré-aquecido. Como eu falei, eu gosto de assar numa temperatura não tão alta, então eu vou assar a 170 graus. E essas bisnaguinhas vão ficar assim, entre aproximadamente 25 minutos. Não quero deixar mais assim de cara, meia hora, porque eu não quero que ela fique muito seca. Quero que ela fique maciazinha, mas eu quero que ela esteja bem assada. Então eu vou deixar 25 minutos e aí se eu perceber que ainda não tá douradinha ou que ainda não tá com cara de assada, aí eu deixo mais um pouquinho. Eu prefiro um pão mais bem assado, por mais que talvez às vezes ele fique um pouco mais seco do que um pão mal assado. Eu acho que um pão meio que não assou diferente, não assou o suficiente, ele vai ter um sabor de residual de fermento mais forte, sudo, ele vai ter uma textura diferente. Eu prefiro errar para mais do que errar para menos. E quando você escolhe uma temperatura um pouco mais baixa do forno, né, não 180 de cara, você tem mais controle, assim, ele não fica tão dourado, não fica com uma casca tão grossa, que é a ideia para esse pãozinho assim de leite, né? Ó, essas são as bolinhas, já cresceram também, vão crescer mais um pouquinho no forno. Tô pincelando só com leite, só para eles ganharem uma corzinha no forno. Lembrando, essas bolinhas aqui a gente fez com 45 gramas, mas com bolinhas com 50 gramas também são bolinhas de um tamanho ótimo para fazer um mini hamburguinho, para fazer um sanduichinho. Então, eu vou colocar aqui, esse aqui, e esse aqui, e vamos colocar um timer de 25 minutos. Vocês estão preparados? Peraí, sobe aqui. Ó, Gente! Essa aqui é a receita da minha mãe, fofinha, né? É. E essa aqui é a receita do pãozinho de cenoura. Então, vou modelar primeiro essa aqui. Olha essa massa. Cresceu, tá fofinha. E agora vai ser só modelar. Olha, eu tenho essa forma aqui, que é uma forma que faz como se fosse pão de forma, né? Ela encaixa aqui assim. Então, essa receita da minha mãe, eu vou colocar aqui nessa forma.
Spray desmoldante, porque né, a gente não quer que o pão grude, mas pode ser óleo, pode ser azeite, pode ser manteiga, você pode untar com o que você quiser. É importante untar a tampa também, hein? Senão a massa vai grudar na tampa e não vai sair. Então, eu simplesmente fiz aqui esse formatinho e vou acomodar a massa na forma. E aí ele vai descansar, vai crescer e aí eu vou assar. Esse aqui eu não vou pincelar com nada. Vai ficar fechadinho aqui, crescer no formato da forma e depois ser assado. E esse aqui é o pãozinho de cenoura que a gente sovou na Thermomix. Eu adoro fazer esse movimento. Ó, cortar no meio. E agora fazer bisnaguinhas aqui, ó. Muito fácil, tá? Ninguém pode dizer que tá difícil fazer uma bisnaguinha, especialmente se tiver a Thermomix. Ela vai sovar a massa. Esse tabuleiro é o tabuleiro do meu forno, então é um tabuleiro normal. Eu vou passar um spray desmoldante e acomodar as bisnaguinhas. Você vai ver, confia que na hora que assar vai estar excelente. Olha aqui, já tá um cheirinho de pão nessa casa. Assando. Meu Deus. Olho no lance. O resultado desse aqui, Gente, que é o pão de forma. tá quentinho. Tá quentinho, acabou de sair do forno, ó. Né? Depois a gente corta pra ver. Mas vamos abrir um desse aqui, ó. Vamos abrir esse aqui, redondinho. Ó, tem um aqui, ó. Esse é o pãozinho de leite. E tem um de cenoura ali, ó. Pega o de cenoura ali. Essa é a bisnaguinha menor do pão de leite, mais fininha. E essa aqui é a bisnaguinha do pão de cenoura. Vou partir. Ah, sim, ó. Pão de cenoura que a gente já comeu. Isso, deixa eu partir essa aqui, ó, pra vocês verem a textura. Como ela fica fofinha, não tem pedaço de cenoura, mas ela tá bem laranjinha. Então aqui, ó, mini bisnaguinha. Aqui, ó, essa bem pequenininha. 2 tamanhos de bisnaguinha, muito prático. O boleado bolinha. Esse aqui e o nosso para um pão de forma. Mini hamburguinho perfeito, né? Uhum. E fica moreninho mesmo, assim, sem ser casquinha, né? Sim. Like what?